Olá, vamos iniciar nosso estudo de cinemática com Introdução ao Estudo do Movimento, onde veremos algumas definições que serão importantes ao longo de todo o nosso curso de Física. Tá? A primeira delas é o que é um ponto material e um corpo extenso. Tá bom? Bom, ponto material é aquele corpo que tem dimensões que são desprezíveis em relação ao fenômeno estudado. Imagine aqui que temos um caminhão e esse caminhão tem 20 metros de comprimento. Ora, se esse caminhão está saindo de Fortaleza para chegar em Natal, ele vai percorrer pela BR-304 aqui 533 quilômetros. Ora, as dimensões do caminhão, elas não são relevantes em relação ao fenômeno estudado. Portanto, nesse percurso, o caminhão se comporta como um ponto material. E o que seria, então, um corpo extenso? Ora, corpo extenso é aquele que, ao contrário do ponto material, ele tem dimensões que são relevantes em relação ao problema estudado. Se o mesmo caminhão agora atravessa uma pequena rua de 50 metros, o tamanho do caminhão agora, as dimensões do caminhão, são relevantes em relação ao problema estudado. Se queremos, por exemplo, descobrir qual é o tempo que leva para esse caminhão percorrer esse trecho de rua de 50 metros, nós precisaremos saber quando o início do caminhão começa a percorrer o trecho e quando o final do caminhão sai desse trecho para calcular o tempo. Portanto, as dimensões do caminhão elas são muito relevantes em relação a esse problema. Quer dizer, o mesmo caminhão agora, para esse outro fenômeno estudado, ele se comporta como um corpo extenso. Tá? Vamos aprender agora a localizar o corpo em uma trajetória. Queremos fazer a localização do corpo em uma trajetória. Então, primeiro, nós temos que a trajetória que é percorrida pelo móvel, nós podemos orientar essa trajetória. Arbitrariamente, orientamos a trajetória aqui, mostrando que, indo para a direita, estamos no sentido que é positivo dessa trajetória. Escolhemos, então, também arbitrariamente a origem dos espaços aqui. Então, esse ponto nós escolhemos como origem dos espaços. Essa é a nossa referência. É através dela que localizamos o corpo nessa trajetória. Aqui, então, nós medimos um espaço S igual a zero. Tá bom? Então, para o corpo A, que está andando, eu disse que cada tracinho desse tinha 1 metro, como ele está andando aqui para a esquerda, no sentido contrário ao que eu disse que era o positivo dessa trajetória, 2 metros, quer dizer que S de A é igual a menos 2 metros. S de B, então, será igual a 1 metro. S de C será 1, 2, 3 metros. E assim localizamos o corpo em uma trajetória. Agora vamos estudar sobre a ideia de repouso e movimento de um corpo. Tá? Já localizamos o corpo? Então, o repouso é quando a localização desse corpo ela não se modifica no decorrer do tempo. E movimento é quando a localização desse corpo é alterada, ela muda no decorrer do tempo. Então eu pergunto, repouso ou movimento dependem do referencial? Ó, pensa comigo. Imagine que essa moça aqui no ônibus, ela é o referencial. Localizamos então essa cadeira que ela está sentada em relação ao referencial da moça. Quando o tempo vai passando, você nota que a localização dessa cadeira ela não muda no decorrer desse tempo. Como a localização da cadeira não muda no decorrer do tempo, dizemos que essa cadeira está em repouso. Agora, quando olhamos para uma árvore que está lá fora do ônibus, a localização dessa árvore ela vai mudar no decorrer do tempo para o referencial da moça. Portanto, a árvore, em relação ao referencial da moça, está em movimento. Se fazemos agora o contrário e dizemos que o referencial é a árvore, nota que tanto a moça quanto a cadeira estarão em movimento, pois a localização deles vai mudar em relação ao meu referencial. Portanto, a ideia de repouso ou movimento do corpo depende do referencial adotado.
Mas será que além do repouso ou movimento, será que a trajetória de um corpo também depende do referencial? Então temos essa ilustração de um livro do Galileu, tá certo? Repare que eu tenho um barco aqui à vela, que ele se move com a velocidade v, no sentido aqui da esquerda para a direita, em relação a um ponto fixo na Terra, tá? Esse barco está se movendo. Vocês notam que para o referencial desse personagem, tá? O Sagredo, que está aqui no barco, quando o outro personagem, o Salviati, solta essa bolinha, o Sagredo nota a queda da bola sobre essa trajetória reta. Então, a trajetória para o personagem que está no barco é uma reta. No entanto, para o Simplício, que é outro personagem que não está no barco, está vendo a bolinha caindo, do referencial do Simplício, a queda dessa bola, você nota que é um arco de parábola. Ou seja, a trajetória do corpo também depende do referencial que estamos estudando. Esses são os nossos primeiros conceitos e no nosso próximo vídeo vamos falar sobre velocidade média.